Olá, está no ar o nosso episódio especial. Chegamos à nossa retrospectiva semanal número 5. Este é o nosso espaço inegociável para analisar profundamente as 3 grandes obras que dissecamos nos últimos dias e, acima de tudo, extrair o código tático para suas relações, as suas metas e a sua bússola moral. É isso mesmo, Victor. E a jornada desta semana foi explosiva. Nós fomos dos interrogatórios e recrutamentos com Jack Schaefer em Manual de Persuasão do FBI para a gestão brutal da realidade com o bilionário Ray Dalio em Princípios e fechamos com uma marretada na nossa hipocrisia com Friedrich Nietzsche em Genealogia da Moral. 3 livros que não fazem carinho no ego de ninguém. É uma verdadeira forja de generais. E para iniciar o nosso mapeamento tático de hoje, vamos direto para a inteligência comportamental com Jack Schaefer. A sacada do Manual de Persuasão do FBI é provar que a empatia e a construção de alianças não dependem de sorte, mas de uma matemática previsível. O Schaefer era analista comportamental e a missão dele era recrutar espiões estrangeiros. Para fazer alguém trair o próprio país e confiar nele, ele não usava força, ele usava a fórmula da amizade: proximidade, frequência, duração e intensidade. Essa fórmula muda o jogo corporativo e social, Victor. A gente acha que precisa ser super interessante, contar vantagem, ter o melhor currículo para atrair as pessoas. O Schaefer prova o inverso. A regra de ouro da persuasão do FBI é: faça a pessoa se sentir bem em relação a ela mesma. Se toda vez que alguém conversa com você, essa pessoa sai se sentindo inteligente e valorizada, o cérebro dela vai querer você por perto. Você se torna um ímã biológico. Exatamente. É a arte da escuta ativa. O erro mais amador que cometemos é a escuta competitiva. Alguém te conta um problema e, em vez de validar a pessoa, você diz: "Ah, mas isso não é nada. Escuta só o que aconteceu comigo." Você rouba o holofote. O conselho prático implacável do Schaefer é: morda a língua e aplique a técnica do espelhamento e da validação. Quando você cala a necessidade do seu ego de aparecer e joga o foco genuíno no interlocutor, as muralhas da defesa caem imediatamente. E as dicas não verbais são sensacionais. O flash de sobrancelha, a inclinação de cabeça, são sinais que dizem ao cérebro reptiliano do outro: eu não sou uma ameaça, eu sou um amigo. A aplicação para quem nos ouve é imediata. Na sua próxima reunião ou negociação, pare de tentar parecer o mais inteligente da mesa. Foque em observar, fazer boas perguntas e extrair a inteligência do outro. Quem domina a escuta, domina o ambiente. E se o Schaefer nos ensinou a desarmar o ego dos outros, a nossa segunda obra da semana nos obriga a desarmar o nosso próprio ego. Nós entramos na mente de um dos maiores gestores de fundos do mundo, o Ray Dalio. Em Princípios, ele propõe uma visão fria, lógica e absurdamente eficiente. Encare a sua vida, os seus negócios e a sua rotina como uma máquina. E você é o mecânico dessa máquina. O Dalio é o rei do pragmatismo, Victor. E a tese mais famosa do livro, que a gente deveria imprimir e colar no espelho do banheiro, é a equação do sucesso dele. Dor mais reflexão igual progresso. A maioria das pessoas foge da dor do fracasso. Se um projeto afunda ou elas são demitidas, elas culpam o mercado, o chefe, a economia. O Dalio nos ensina que a dor é um sinal luminoso no painel da sua máquina, avisando que uma engrenagem quebrou. É a morte da emoção tóxica. O Dalio quebrou feio no início da carreira, perdeu todo o dinheiro, e foi esse fracasso humilhante que o forçou a criar um sistema à prova do próprio ego. A mente aberta radical que lhe prega é o entendimento de que a sua necessidade de estar certo é a maior ameaça ao seu sucesso. Você tem pontos cegos neurológicos, você não enxerga os próprios defeitos, portanto, você precisa se cercar de pessoas inteligentes que discordem frontalmente de você. Essa é a parte que mais dói no ego. A gente odeia quem discorda da gente. Mas o Dalio diz que buscar opiniões contrárias é um teste de estresse das suas ideias. O conselho prático para o nosso ouvinte aplicar hoje é: audite os seus fracassos friamente. Se você errou essa semana, não varra para baixo do tapete e não chore. Escreva o erro num papel, analise o porquê daquilo ter acontecido e crie um princípio, uma regra, para que aquele erro exato não se repita. A falha só é inútil se não gerar um algoritmo de correção.
Depois de sistematizarmos a nossa vida com o Dálio, nós avançamos para o campo mais profundo e denso da nossa semana. Nós saímos dos algoritmos de Wall Street e pegamos o martelo filosófico de Friedrich Nietzsche. A genealogia da moral não é um livro, Liz, é um ataque direto às fundações do nosso comportamento. O Nietzsche não pergunta o que é bom e o que é mal. Ele pergunta quem inventou essas definições e por quê. E a resposta dele é chocante, Victor. Ele cria os conceitos da moral dos senhores e da moral dos escravos. Ele afirma que na antiguidade, o que era bom era a força, a coragem, a capacidade de conquistar e a excelência. Mas aqueles que eram fracos, que não tinham força para lutar, criaram uma inversão de valores por puro ressentimento. O fraco não pode se vingar fisicamente, então ele se vinga moralmente. Ele convenceu o mundo de que ser forte e poderoso é um mal ou um pecado, e que ser fraco, passivo e inofensivo é uma virtude. O conceito de ressentimento é o coração da obra. O homem do ressentimento, o homem da moral de escravo, passa a vida demonizando o sucesso alheio. Ele não diz, eu quero construir o que ele tem. Ele diz, aquele cara é um canalha porque tem o que eu não tenho. O Nietzsche está nos avisando que grande parte do que chamamos de bondade moderna ou humildade é apenas a covardia disfarçada de virtude. Você não é um ser humano pacífico e bom só porque não ataca ninguém. Você pode apenas ser alguém que não tem a capacidade de atacar. A virtude real exige poder de escolha. Que tapa na cara da sociedade moderna! A gente vive na era do vitimismo competitivo. Todo mundo quer provar que sofre mais, porque isso, de alguma forma torta, atrai simpatia e validação social. O Nietzsche manda a gente parar de romantizar a fraqueza. O conselho prático e filosófico aqui é brutal. Faça uma varredura na sua mente. Toda vez que você sentir inveja ou ódio gratuito por alguém que está prosperando, reconheça isso como o veneno do ressentimento. Pare de demonizar a força e comece a forjar o seu próprio poder pessoal. Quando nós afastamos a nossa lente e colocamos o Jack Schaefer do FBI, os algoritmos do Ray Dalio e o martelo do Nietzsche lado a lado, o que surge não são apenas resumos de livros. O que temos aqui é a engenharia completa de uma mente indomável, capaz de ler as pessoas, sistematizar a realidade e destruir a própria mediocridade. A interconexão é brilhante, Victor. Pensa bem, você não vai conseguir aplicar a transparência radical do Ray Dalio na sua empresa se você estiver envenenado pela moral de escravo do Nietzsche. O homem ressentido, que tem medo de assumir responsabilidade, jamais vai sentar numa mesa, analisar um fracasso friamente e dizer, eu errei, vamos consertar. Ele vai tentar se fazer de vítima. A força nietzschiana é o pré-requisito para o sistema do Dalio funcionar. Perfeitamente. E a mesma lógica se aplica ao Schaefer. Você só consegue usar as táticas de persuasão e fazer os outros se sentirem bem se o seu ego estiver domesticado e domado pelo sistema do Dalio. Se o seu ego estiver inflado, se você precisar desesperadamente provar a sua superioridade para disfarçar as suas próprias inseguranças, você nunca vai escutar os outros. A persuasão será impossível. É uma trindade de poder prático. O Nietzsche limpa a sua alma do vitimismo e do ressentimento, te dando força motriz. O Dalio te dá a metodologia, o trilho de trem, para que essa força não seja caótica, transformando falhas em dados úteis. E o Schaefer te dá as chaves das portas sociais, para que você avance nesse trilho sem gerar inimigos desnecessários. A síntese desta semana é inquestionável. Não há espaço para fraqueza disfarçada. Mas entender esta mecânica intelectualmente não serve para nada se você não cruzar a linha da execução. Agora, nós transformamos a teoria em comportamento imperativo para a sua rotina. Aplique a regra de ouro da persuasão hoje. Na sua próxima interação, sufoque a urgência do seu ego de falar sobre si mesmo. Escute intensamente e faça o seu interlocutor se sentir brilhante. A escuta é a arma mais barata e letal que você possui. Mapeie o seu último fracasso. Pegue a dor que você tentou esquecer nessa semana, coloque no papel e extraia um princípio dela. Não desperdice as suas cicatrizes. Elas são os algoritmos do seu sucesso futuro. Esmague o veneno do ressentimento na sua mente. Abandone imediatamente a moral de vítima. Pare de demonizar aqueles que conquistaram o que você deseja. Assuma a responsabilidade pela sua realidade e tenha a audácia de construir o seu próprio poder. O vitimismo é um sedativo. A responsabilidade é um estimulante.
E com esse choque de realidade, nós fechamos com chave de ouro a nossa retrospectiva semanal número 5. Vitor, foi uma aula e uma sessão de choque analisar essas 3 obras fantásticas com você. O privilégio é todo meu, Liz. E um abraço forte, carregado de respeito e admiração para você, nossa audiência, que tem coragem de buscar profundidade em um mundo de conteúdos rasos. Se as reflexões de hoje destravaram a sua mente e te entregaram ferramentas reais para a semana, não esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo. O seu like é fundamental para a nossa comunidade crescer. É isso aí! Pegue o link deste episódio e mande para sua equipe, para o seu sócio ou para aquele parceiro de batalhas que precisa de uma injeção de clareza hoje. E nós queremos saber a sua opinião real. Escreva aqui nos comentários. Qual desses 3 gigantes, Schaeffer, Dalio ou Nietzsche, forneceu o melhor conselho para a sua vida atual? Qual lição você vai aplicar amanhã cedo? Nós lemos tudo, e a jornada de vocês é o nosso combustível. Desejamos a todos uma semana de execução implacável, resultados concretos e mente forjada. Continuem avançando. Um abraço gigantesco a todos e até o próximo episódio!